Pessoal, chegou aqui, tudo bem, gente? Sejam bem-vindos, boa tarde. Está começando agora o 17º Seminário de Iniciação Científica e essa mesa que vai debater os reflexos da desinformação na contemporaneidade. Gente, um assunto super, hiper, mega importante. E para conversar com a gente trouxe duas especialistas no assunto para falar sobre fake news, jornalismo de dados, sobre acesso à informação. Vou começar primeiro pela ordem alfabética, pela minha xará. Inclusive, me apresentando, gente, meu nome é Bárbara Lins, eu sou jornalista, sou uma das professoras também aqui da Escola de Comunicação, eu cuido da agência de comunicação, a Comunique, que tem um trabalho bem legal, que produz conteúdo audiovisual, a gente produz revista, rádio, TV, o que você imaginar, rede social, a gente está produzindo nessa disciplina que é aberta a qualquer aluno dentro do IDP. Bem, apresentando agora a Bárbara Libório, ela que é jornalista, especializada em jornalismo de investigação, dados e visualização pela Universidade del Juan Carlos, é idealizadora e coordenadora do Elas no Congresso, que é uma iniciativa muito legal que a gente vai falar sobre, que é um projeto da revista Asmina, que usa dados públicos do Legislativo para monitorar os direitos das mulheres na Câmara e no Senado. Ela passou pelo Aos Fatos, Época, Canal Meio, Isto É, Folha de São Paulo e Exame.com. E é mestranda em mídias criativas pela UFRJ. Também com a gente, nossa convidada e também a professora do IDP, tá? Gente, a Bárbara está dando MBA em jornalismo de dados, turma que está linda, maravilhosa, bombando, assim, foi um sucesso absoluto e uma turma super participativa, que a gente vai conversar mais sobre isso depois, que é mega legal. E a nossa professora convidada da Universidade Federal do Ceará, a Helena Martins, que é doutora em comunicação social pela Universidade de Brasília, com um período sanduíche, que, para quem não sabe, é aquele período que ela faz uma parte aqui, uma parte fora, e a parte fora dela foi no Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa, um programa financiado pelo Programa de Doutorado Sanduíche da CAPES. Ela possui mestrado em comunicação pela Universidade Federal do Ceará e graduação em comunicação social, jornalismo pela mesma universidade. Ela também tem uma experiência muito bacana em diversas iniciativas de direitos e também já passou pela EBC, nossa empresa estatal de comunicação, vai falar um pouco sobre toda essa experiência. E para explicar para você que está aqui agora como é que é o nosso formato, feita essa introdução, as professoras vão ter cerca de 20 a 30 minutos para falar um pouquinho sobre o tema da nossa mesa, e depois a gente vai abrir para as perguntas também, quem já quiser colocando no chat um pouquinho, tem essa pergunta para não esquecer. De qualquer forma, a gente vai abrir, se quiser também falar a sua pergunta, conversar com a gente, esse é o momento, esse é o espaço para tirar dúvidas, para entender melhor como esse mundo da comunicação, ainda mais esses assuntos tão atuais, cada vez mais, né, a gente tem visto a importância de comunicação de verdade, comunicação verdadeira, comunicação com que tenha um lastro e esse problema das fake news. Começo na palavra, então, a Bárbara Libório. Professora, para os seus 20 minutos, meia hora, e quanto tempo a senhora achar que for necessário. Bem-vinda. Obrigada, Bárbara Xará. Obrigada, gente. É um prazer estar aqui. Fico muito feliz a gente conseguir, enfim, bater esse papo, conversar um pouco mais sobre desinformação, que é um tema aí que há uns bons anos, né, vem dominando aí a pauta do jornalismo, enfim, política, saúde, todas essas áreas que abrangem aí a nossa convivência social, né? Eu trouxe alguns slides só para falar rapidinho, vou tentar compartilhar aqui a minha tela, e aí vocês me dizem se vocês estão vendo. Perfeito. Estamos sim. Estão vendo? Tudo certo? Tudo certo. Beleza. Bom, não vou me apresentar então, porque a Bárbara já fez isso. Muito bem, obrigada, Bárbara. Eu sempre começo quando eu falo sobre desinformação, né? E eu falo desse lugar do jornalismo, então, né? De alguém que trabalhou aí uns bons anos com checagem, né? Então, eu fiquei de 2016 até 2020 nos fatos. Fui repórter, fui editora de projetos especiais, enfim, passei ali por esse cenário quando a gente ainda estava começando a falar de fake news aqui no Brasil, né? Ali em 2016. E agora, quando a gente só falava disso, né? Passando aí por duas eleições também, né? A eleição municipal de 2016 e a eleição presidencial de 2018. E quando a gente começou a falar sobre fake news, né, em 2016, principalmente, muito por conta do que estava acontecendo nos Estados Unidos, ficou muito parecendo que aquele era um fenômeno muito novo, né? De que, ninguém nunca mentiu, ninguém nunca distorceu algo, ninguém nunca colocou algo fora de contexto, nenhum político, nenhuma autoridade. E a gente sabe que, na verdade, né, os boatos não surgiram agora, pelo contrário, eles sempre aconteceram, os políticos sempre aumentaram as coisas, a gente sempre teve aquelas lendas urbanas, enfim, a gente sempre conviveu com a mentira no discurso, né, seja no discurso público ou ali no nosso discurso privado. O que mudou foi principalmente, então, como que essa informação, né, chegou para a gente.
E aí eu trouxe aqui alguns dados que talvez não sejam muito novidades, né? Porque a gente está bastante acostumado com isso, mas foi de uma pesquisa que a gente fez em 2018, né? Que o ICFJ realizou ali com várias pessoas, mostrando um pouquinho, tentando entender como que era o consumo de notícias dessas pessoas, né? E aí perguntou, né? Eles perguntaram primeiro qual dos meios de comunicação você usa para receber e consumir notícias. E, enfim, alguns anos atrás, talvez as pessoas dissessem, eu entro num portal de notícia, né? Então, há uns bons anos atrás, não sei qual a idade, todo mundo está aqui também, mas era o IG, o UOL, o G1, enfim. Hoje em dia, as pessoas se informam basicamente pelas redes sociais, né? Então, você não precisa mais entrar no portal de notícias. Você entra no seu feed do Facebook, no seu feed do Instagram, nos seus grupos de WhatsApp. É muito mais difícil a gente chegar e realmente direto à fonte dessa notícia, né? Então, redes sociais, aplicativos de mensagem, eles ganharam uma importância que a gente sabe, porque a gente vê no nosso dia a dia, que eles não tinham tanto antes, né? Então, a informação para a gente, ela não chega mais com aquela carinha de notícia mesmo, né? Então, que a gente chama no jornalismo título, a linha fina, né? Um lead, que é aquele primeiro parágrafo ali que vai resumir o que é mais importante na notícia, ela não chega mais desse jeito, né? Chega de diferentes formatos. Eles perguntaram também, então, quando chega esse link, né? Recebi um link no WhatsApp, quantas vezes as pessoas abrem esse link? E a gente vê ali que 24%, por exemplo, uma em cada 4 nunca abrem o link. Então, elas só olham a manchete, elas só olham o título, elas só olham aquela mensagem que às vezes vem junto com o link, né? Isso a gente pode discutir aqui, tem muito a ver também com a questão do uso de dados, né? Que a gente sabe que muitas operadoras, por exemplo, oferecem um serviço gratuito de você entrar no WhatsApp, mas se você entrar no link dele, você começa a consumir os seus dados, né? Então, esse é um problema também que a gente tem que discutir. Mas então, muitas pessoas ficam nesse vácuo, assim, de não olharem com profundidade as informações que elas recebem, de só olharem o link. E isso também é bastante importante quando a gente está falando da qualidade da informação que a gente vai ter acesso, né? Essa questão do formato, então, a gente perguntou quais eram os itens, né, assim, que as pessoas utilizavam para compartilhar informação via WhatsApp, Telegram, aplicativos de mensagem. Bom, não são os links, gente. O que a gente compartilha em grupos, aplicativos de mensagem é imagem, é meme, é vídeo, é áudio. São formatos que são bem mais difíceis, inclusive, de checar do que aquele formato que a gente está acostumado de notícia, né? É muito difícil checar uma imagem. Uma imagem pode ser retirada, ela pode ser verdadeira e pode ser retirada de contexto. Um vídeo, um áudio, de quem é aquela voz? Será que aquilo é uma manipulação ou não é? Então, do mesmo jeito que a informação mudou, né, os formatos assim que a gente recebe essa informação, quem trabalha com checagem também teve que descobrir novas maneiras de checar todos esses novos formatos que parecem bem mais difíceis. Justamente porque, quando a gente está dizendo, então, que essa falsa notícia, né, essa desinformação parou de chegar naquele formato que a gente estava acostumado, com aquela cara de notícia, a gente descobre que existem diferentes formatos e diferentes maneiras de desinformar. Então, aqui, quando a gente está falando de uma imagem, de um meme, por exemplo, quando a gente está falando principalmente de uma imagem, ela pode ser, por exemplo, não uma imagem que é inverídica ou que é manipulada, né? De repente, uma montagem. Ela pode ser uma imagem verdadeira, que, na verdade, ela tem ali um falso contexto, né? Então, é um conteúdo genuíno, por exemplo, que foi compartilhado com uma informação contextual falsa. Ou ela pode, sim, ter sido manipulada, né? Pode ter havido algum tipo de interferência. A gente pode ter casos, por exemplo, de falsa conexão, né? Então, você tem ali um título que diz uma coisa e, na verdade, o texto diz outra. Ou, na verdade, a imagem diz uma coisa e o texto diz outra. Se a pessoa não clicou naquele link, ela só vai ficar com o que foi compartilhado naquela manchete, né? A gente, às vezes, pode desinformar ou pode entender de maneira errada, né? Uma sátira, uma paródia. Quem nunca compartilhou um link do Sensacionalista, por exemplo, e aí a pessoa leu só o título e pensou que era verdade, porque a gente vive numa realidade, às vezes, tão difícil, né? Que a gente fala, nossa, não, isso aqui é verdade, passei para frente. E, na verdade, era uma sátira, era uma paródia, algo que não aconteceu. Isso também é uma maneira de desinformar, isso também acaba desinformando, mesmo quando, às vezes, não há intenção, pode ser, sim, um tipo de desinformação. Então, quando a gente começou a estudar desinformação e falar de desinformação, a gente se deparou com esse mundo de tipos de desinformação, né? Que não é só aquele conteúdo que é o que a gente chama de fake news, que é aquele conteúdo que tem uma falsa cara noticiosa e que ele é fabricado realmente para enganar, né? Às vezes a gente pode desinformar sem toda essa intenção ou usando diferentes maneiras. Eu trouxe até alguns exemplos aqui. Então, por exemplo, um exemplo de falso contexto, né? Não sei se vocês viram, mas na época da pandemia a gente viu bastante essa notícia de que, enfim, tinham desenterrado caixões cheios de pedra num contexto que dizia que esses enterros, então, né, esses caixões, eles, na verdade, estavam querendo inflar os números de morte por coronavírus. E eles traziam esse vídeo, né? Então, realmente, da polícia desenterrando ali os caixões. O vídeo era verdadeiro, realmente houve
esse episódio de caixões recheados de pedra realmente existiu, aconteceu. Mas, na verdade, foi em 2017, numa cidade, enfim, do interior, um contexto, na verdade, que falava sobre fraudes de seguradora. Então, fraude de seguro de vida, né? Então, você mente ali uma morte, né? Falseia uma morte para receber o seguro. Mas esse vídeo, que era verdadeiro, não era uma montagem, não era uma manipulação, ele foi usado completamente fora de contexto. Então, o material era genuíno, o contexto era falso. Isso é uma desinformação. E essa é uma desinformação que a gente vê muito, gente. É muito comum com imagens, com vídeos e com áudios que eles sejam tirados de contexto. A questão da sátira ou da paródia, né? Então, é muito comum que a gente passe para frente coisas que a gente acha que todo mundo vai entender que são piadas, mas que, na verdade, às vezes as pessoas levam como se fosse realmente uma verdade, né? Na época da pandemia também teve bastante esse vídeo com o personagem vendendo uma máscara invisível, né, dizendo que, enfim, que a máscara era como o poder de Deus, enfim, as pessoas compartilhando aquilo, o que, né, enfim, claramente era só uma sátira, só uma paródia. Aqui também a gente tem um outro conteúdo que aí sim é um conteúdo impostor e também é bastante comum que a gente veja, que são esses sites que tentam se passar, inclusive, por veículos que são realmente genuínos, né? Então, você tem ali G123, você tem a Folha, ou a Folha de São Paulo, ou a Folha do Brasil, mas, enfim, às vezes, inclusive, com a identidade visual muito parecida, quase idêntica aos veículos de comunicação que são genuínos, para que você realmente seja enganado por isso, né? Então, você abre e fala, não, mas isso aqui, ó, essa notícia é verdadeira, porque ela é do G1, você não olhou o link direito, enfim, né? Passou batido. Isso é um conteúdo que é realmente feito também, né? Que acaba, ou às vezes é um conteúdo que é de sátira, né? Por exemplo, no caso da Falha, né? Que tenta parodiar aí bastante a Folha de São Paulo, ou muitas vezes é realmente feito com a intenção de te enganar. Então, só para a gente entender que, assim, é muito comum que na nossa cabeça seja uma coisa muito binária, né? O que é desinformação e o que não é. É o que é falso ou o que é verdadeiro. É mentira ou não é. E, na verdade, existe uma grande escala de cinzas ali entre o preto e o branco para a gente chegar no que é, de fato, conteúdo fabricado, no que é conteúdo verdadeiro, e todas essas escalas de conteúdo impostor, de coisas que, na verdade, foram tiradas de contexto, manipulações, enfim, diferentes estratégias, né, que as pessoas, às vezes, podem usar para desinformar. Opa, peraí que eu cliquei aqui. Vamos lá. E aí, então, só para exemplificar aqui que nem tudo é desinformação, né? Existe, por exemplo, os conteúdos que são, às vezes, incorretos, existem os conteúdos que são nocivos e existe o que é desinformação. E aí, inclusive, existe uma grande discussão sobre isso, que é a questão dos erros jornalísticos, né? Que muitas vezes são colocados como se eles fossem desinformação, quando, na verdade, eles são erros. Erros que acontecem, erros que são corrigidos, mas que eles não foram feitos para enganar ninguém, né? Quando a gente está falando de desinformação, a gente está falando, quando a gente está falando da verdadeira, né, desinformação, ou daquilo que as pessoas chamam de fake news, que a gente sempre tem essa discussão de se pode chamar de fake news, se é o melhor nome ou se não é. A gente está falando de realmente quando o conteúdo ele é fabricado, ele é feito para enganar, né? E o erro jornalístico, ele pode desinformar sim, mas ele não está ali nessa última escala, né? Mas trazendo um pouco, então, acho que tudo isso aí a gente já, enfim, discutiu bastante nos últimos anos, né? O que é notícia falsa, os diferentes tipos, os diferentes formatos. O que eu queria trazer hoje para a discussão são duas coisas que eu acho que são muito do que a gente está vivendo, principalmente nesse cenário de pandemia, de crise política, crise sanitária, crise econômica. Então, eu acho que a gente já vivia isso antes, mas hoje a gente vê dois fatores muito importantes nesse cenário de desinformação. Um, que é a influência das autoridades públicas, né? Então, hoje o que a gente vê é que realmente as autoridades têm o poder de disseminar muita desinformação. O Aos Fatos tem um contador de declarações, né? Eles checam todas as declarações, por exemplo, do presidente Jair Bolsonaro, que ali em maio já tinha dado mais, né? Já tinha dado 3.000 declarações falsas ou distorcidas desde o início do mandato. E isso seria talvez menos nocivo se essa desinformação não acabasse sendo impulsionada realmente, né? Então, ela não fica ali só na fala da autoridade, né? Ela vai realmente sendo impulsionada pelos apoiadores nas redes sociais, nos aplicativos de mensagem, em vários lugares. A gente não está falando só do presidente, tá? A gente está falando de autoridades públicas em geral. Então, a gente tem muitos casos de parlamentares, por exemplo, que usam, enfim, palanque, voz, para disseminar uma série de desinformações, né? Uma série de notícias falsas. E isso realmente acaba impulsionando esses assuntos, né? Então, a gente teve, por exemplo, o caso da cloroquina,
que era um assunto ali que estava sendo bastante falado ali em março do ano passado, mas que quando foi realmente trazido a debate pelo presidente, por exemplo, nos pronunciamentos, né, que ele fez na TV, a gente realmente viu esse assunto explodir nas redes sociais com uma série de desinformações ou com uma série de informações falsas ou tiradas de contexto. Então, eu acho que isso não acontece só no Brasil, a gente vê acontecendo nos Estados Unidos, a gente vê acontecer em uma série de lugares, e eu acho que hoje a gente tem bastante isso, principalmente também porque essas autoridades estão usando de maneiras novas as próprias redes sociais, né? A gente não tinha antes, de repente, tantas autoridades que estavam ali tweetando o tempo todo, que faziam do Twitter quase que um diário oficial, né? Hoje a gente vê isso, né? As autoridades têm essa relação diferente com as redes sociais. E, de fato, eu acho que esse é um componente que antes não era tão forte, que hoje é muito forte na desinformação e que é algo que a gente precisa pensar. Então, basicamente pedir, né, e pressionar para que as autoridades parem de distorcer fatos, porque isso tem um impacto real em como esses fatos, né, em como essa desinformação, na verdade, vai acabar ali sendo disseminada na sociedade em geral. E um outro componente importante que a gente tem repensado muito, né, que eu acho que esse cenário todo de desinformação fez a gente repensar muito, que é a questão do jornalismo. Eu não sei se vocês chegaram a ver, mas recentemente as emissoras dos Estados Unidos, elas realmente cortaram, né, elas pararam de televisionar um pronunciamento do Donald Trump que estava dizendo ali uma série de inverdades. E elas disseram, olha, infelizmente a gente não vai mais televisionar esse pronunciamento porque o que ele está dizendo não é correto, não é factual, não é verdadeiro. E existe uma discussão bem grande, né, que a gente tem tido cada vez mais sobre o jornalismo declaratório, que é quando é aquele jornalismo que diz que fulano disse alguma coisa, que não dá mais para fazer quando a gente tem tanta gente dizendo inverdades, né? Então, quando o jornalismo ele se coloca nessa caixinha de simplesmente dizer que fulano disse algo, na verdade ele está replicando muitas vezes uma desinformação, e a gente não pode mais fazer isso no cenário que a gente vive hoje, né? Então a gente precisa realmente, pode até dizer que o fulano disse aquilo, a gente precisa dizer que na verdade aquilo não é verdade, que aquilo de alguma maneira foi distorcido, que aquilo é mentira, ou enfim, apresentar os fatos para os leitores, né, para os espectadores, enfim. Isso é um cenário realmente muito real, assim, porque, inclusive, essas desinformações que são televisionadas, elas acabam servindo realmente de conteúdo para, por exemplo, canais de YouTube, para grupos de WhatsApp. Então, você pega aquele trecho ali, né, daquela desinformação, cortei aquele trecho, compartilhei no meu grupo de WhatsApp para 256 pessoas, para mais 256 pessoas, e é assim que essas desinformações também vão se disseminando, né? Então, realmente, a gente precisa, e a gente tem discutido cada vez mais, qual que é o papel do jornalismo também no combate à desinformação e também na disseminação da desinformação. Quanto muitas vezes quando a gente faz um jornalismo que é puramente declaratório, que não pensa, que não mostra né, realmente a face da verdade, se a gente também não está ajudando a disseminar essa desinformação, né? A gente sabe que a gente vive nesse mundo, enfim, realmente de viés da confirmação, né, em que a desinformação acaba virando meio que munição no debate político, principalmente, né, mas, enfim, essa notícia aqui, ela realmente vai ao encontro do que eu acredito, então ela é verdadeira. Agora, se ela é algo com o qual eu não concordo, eu já penso, peraí, vai ver que é mentira, eu não concordo com isso, né? É muito comum que isso aconteça, né? Esse é um dos grandes trunfos da desinformação, é que ela mexe com o emocional da pessoa, né? E num cenário de tanta polarização que a gente tem falado tanto, é muito comum que a gente faça isso, né? Então, eu não gosto de fulano e essa notícia fala mal do fulano. Certeza, é claro que ele é um corrupto. Vou mandar para o grupo da minha família e dizer, viu, eu sempre estive certo. Ou, viu, você sempre esteve errado. Então, é muito comum que isso aconteça. E aí, só para fechar, assim, justamente por isso, para a gente viver nesse cenário de polarização, em que a gente ainda se pergunta muito se, na verdade, as notícias falsas elas surgem desse cenário, né? Ou se, na verdade, a polarização que surge da desinformação, né? Então, ou se é realmente um ciclo, né? Eu tenho as minhas dúvidas, porque eu sempre pergunto, será que as notícias falsas realmente conseguem convencer as pessoas, né? Eu não sei, eu acho que elas servem mais realmente para confirmar ou para reafirmar certos posicionamentos, né? Então, eu acho que elas não causam polarização, mas elas são um efeito, porque um cenário de desinformação, num cenário de polarização, dá muito dinheiro, né? Porque a gente não pode esquecer que a gente está falando de algo que realmente é econômico também, né? Então, a gente fala muito no jornalismo sobre clickbait, sobre como a gente está sempre buscando por cliques, porque cliques geram anúncios que geram dinheiro. Desinformação também é um clique que também tem anúncios. A gente tem ali o Sleep Giants, que está faz meses aí lutando, né, contra isso. Porque mesmo quando você vê uma notícia falsa que você acha que é um absurdo, e você olha e fala, não, isso aqui é fake, com certeza você clica. Porque você quer ver, não, eu vou ver o quão absurdo é isso. Você clicou, você está monetizando aquele conteúdo de alguma maneira, né?
E eu acho que, então, existem dois caminhos ali que são muito importantes para a gente seguir nesse cenário. Um que é o da educação midiática, eu acho que realmente a gente precisa... a gente não aprende na escola a ler notícias, a gente não aprende a diferenciar o que é opinião, o que é um fato, o que é uma coluna, o que é um artigo, o que é uma notícia. Então, é muito... para quem não, né, não é jornalista, por exemplo, a gente acha que tudo é muito óbvio. E não, na verdade, as coisas não são tão óbvias. Então, eu acho que esse caminho da educação midiática é extremamente importante. A gente cansa de receber checagem de... checa essa opinião aqui. Gente, opiniões não são checáveis. Não dá para checar uma opinião. Por isso que não dá para checar o editorial. Enfim, não dá para checar a opinião, né? Mas a gente não aprende isso na escola, essa diferenciação, né? Então, como é que a gente vai cobrar que as pessoas realmente não compartilhem desinformação ou que elas saibam de tudo isso se elas não tiveram, né? Não tiveram acesso a esse conteúdo? E um outro caminho que eu acho muito importante, eu queria muito reforçar, só antes de fechar realmente, que é o da comunicação não violenta. Então, assim, a gente vive num cenário em que está todo mundo muito estressado, em que existe uma polarização de fato, e é muito comum que, inclusive no cenário emocional em que a gente vive, quando a gente vê alguém compartilhando uma notícia falsa, a gente quer xingar a pessoa de burra, falar que ela é teimosa, dizer que como pode, que é um absurdo brigar com essa pessoa, afastar mais ainda essa pessoa, bloquear a tia do Zap, sair do grupo da família. E assim, eu realmente acho que esse não é o caminho. Eu sei que é muito difícil ter paciência, mas eu acho que a gente precisa cada vez mais conversar de fato com essas pessoas, esquecer os rótulos, então realmente não xingá-las, não dizerem que elas são de cara, assim, né? Você é um fascista, você é um comunista, você é um socialista, você é isso, você é aquilo, você é burro, você é chato. Não, é realmente, de fato, lembrar que existe um ser humano ali, né? O que levou ele a acreditar naquilo? O que levou ele a compartilhar aquilo, né? A gente sempre fala isso, combata a desinformação, não pessoas, né? Então, o que a gente precisa é mostrar que aquilo é falso, ou mostrar o que é a verdade, não simplesmente afastar essa pessoa, ou dizer que ela é a pior pessoa do mundo porque ela compartilhou algo que não é verdadeiro, né? A gente sempre consegue encontrar, de alguma maneira, um terreno comum ali, né? Que é entender, de repente, qual foi se tem algum medo por trás daquilo, né? Quando a gente está falando da vacina, por exemplo, é muito difícil ter paciência com alguém que fala que não vai tomar vacina. É muito difícil, é muito difícil. Mas a gente, eu aposto que muita gente aqui tem familiares que decidiram não tomar vacina ou que falam que tem medo de tomar vacina. E a gente não consegue entender como alguém não toma vacina, mas a gente consegue empatizar, talvez, com o medo de morrer, que todo mundo tem. Né? Então, a gente sempre tem um terreno em comum que a gente consegue, ali, de alguma maneira, conversar com essa pessoa. E dar sempre o benefício da dúvida para ela, então, né? Antes de achar que ela é uma terraplanista, fascista, tentar realmente entender, mas por que você não quer tomar vacina? Mas qual que é o seu medo? Né? Eu sei que parecem coisas que às vezes são, enfim, impossível da gente fazer no momento de indignação, mas que eu acho que realmente são mais o caminho ali, mostrar a informação verdadeira, encontrar esse terreno em comum, do que simplesmente sair combatendo as pessoas. E por que eu acho tudo isso muito importante? Por causa desse gráfico, que é um gráfico que eu sempre mostro quando eu faço sobre desinformação, que é essa pergunta, né? Você já tomou alguma decisão depois de ler uma notícia que você achou que era verdadeira e na verdade era falsa? E aí a gente vê ali que quase metade delas já fez isso alguma vez, poucas vezes ou várias vezes. E quando a gente fez essa pesquisa em 2018, a gente ainda estava falando de a gente ainda não via, né? A gente falava que talvez fossem decisões simples do dia a dia, tipo sair do grupo da família ou brigar com fulano. Mas agora, quando a gente está falando do cenário que a gente vive hoje, principalmente, a gente está falando de decisões que são muito importantes. Então, é tomar ou não a vacina, é tomar ou não um remédio, usar ou não um tratamento que não tem eficácia. São coisas que realmente mexem com a vida das pessoas. Então, se elas não tiverem acesso à informação de qualidade, à informação verídica, elas vão tomar decisões erradas, elas vão tomar decisões não embasadas. E, enfim, isso é crucial para o momento que a gente vive hoje, para vários outros que eu sei que a gente ainda vai viver. Então, é dever de todo mundo ter essa paciência e ser um checador também, e levar, enfim, notícia verdadeira, né? Levar fatos para as pessoas que às vezes acreditam em desinformação. E acho que eu não passei muito, espero que não. É isso, gente. Vamos ouvir a Helena falar agora também, depois a gente bate um papo e conversar mais. Vou interromper aqui o compartilhamento. Maravilha. Obrigada, gente. Professora Bárbara, muito obrigada pela forma tão didática e sucinta de levantar tantos temas, assim, desde esse contexto histórico até essa preocupação que a gente tem com a comunicação não violenta, né? Que é o que todo mundo quer, assim, quem é que ganha com essa polarização? Assim, a sociedade não ganha, então a gente tem que mudar isso. Bem, já tem pergunta aqui, tá, professora? Assim, já no chat. Pedro, tá guardada, a gente já responde. Mas antes, para a gente juntar todas as perguntas e começar essa parte de bate-papo, vamos começar
com a professora Helena. Professora Helena, seja muito bem-vinda, muito obrigada pela gentileza de fazer parte desse momento. A palavra é sua. Super obrigada, Bárbara. Obrigada, Bárbaras, né? Essa duplicidade. Obrigada, UDP, também pelo convite. Um prazer estar com vocês. Voltar ainda aqui dessa forma, né, mediada pela tecnologia para Brasília, onde eu fiz o doutorado e tenho pessoas muito queridas, experiências muito marcantes também. Eu já trabalhei muitos anos também na EBC, e engraçado que antes da gente começar essa conversa, eu estava assistindo a TV Brasil e estava passando um culto, e estavam falando sobre vacina no culto. Eu falei, claro que eu vou levar essa discussão para a gente pensar onde que termina, começa, né, esse processo da desinformação. E é muito confortável falar depois da Bárbara, porque também preparei uma apresentação que passa, né, por algumas dinâmicas que ela já tocou, então acho que a gente vai se complementando, reforçando e talvez já num diálogo aqui entre as falas. Como é um seminário de pesquisa, vou me preocupar um pouco também em dar, né, talvez, caminhos para debate conceitual e também para a própria definição de objetos. Eu imagino que muita gente aqui esteja nesse momento também, talvez, de pesquisar e querer saber qual é o problema que vai ser lançado. Então, espero poder contribuir com vocês também nesse sentido. Está compartilhando? Tá sim, professora, perfeito. Deixa eu ver se dá para passar por aqui. Eu acho que eu passo só no meu próprio arquivo, né? Deixa eu ver. Dá para passar. Bom, então, nomezinho do nosso encontro de hoje. Também, como a Bárbara, começo sempre trazendo um pouco dessa discussão conceitual, né, sobre fake news e desinformação. E acho que isso é particularmente relevante quando nós vamos fazer pesquisa, né, onde somos também convidados a especificar melhor o fenômeno que nós tentamos abranger. No caso dessas ideias de fake news e desinformação, é muito difícil fazer uma conceituação. Inclusive, quando esses debates vão parar no legislativo, isso fica tão grave que, muitas vezes, até a tentativa de conceituar é abandonada e as leis e regras que têm sido discutidas aí acabam, inclusive, sequer apresentando uma proposta de conceito de desinformação ou de fake news, né? Eu prefiro trabalhar com a ideia de desinformação. E um dos motivos disso é porque quando a gente transforma um conceito em algo tão, tão, tão comentado, especialmente na internet, né, e tão, tão, tão objeto de disputas, de entendimentos, ele acaba falando menos, né, se tornando menos claro naquilo que a gente quer iluminar conceitualmente, do que ajudando a fazer esse processo, né. Eu sempre coloco esse exemplo aqui do Donald Trump, né, que o tempo todo ele mesmo estava acusando os outros de fake news, né, ele usava a expressão fake news o tempo todo, então isso esgarçou muito essa possibilidade de significação. E, bom, nessa minha escolha de tratar com o tema da desinformação, né, eu vou ao encontro de diversos especialistas e órgãos multissetoriais que também têm se debruçado sobre o tema. Um deles, né, é esse grupo de altos estudos formado na União Europeia para debater a questão da desinformação e que produziu um relatório muito interessante, onde apresenta uma conceituação que é essa que está apresentada aí para vocês. Nós o definimos como informações falsas, imprecisas ou enganosas, elaboradas, apresentadas e promovidas para causar dano público intencionalmente ou com fins lucrativos. O risco de dano inclui ameaças a processos e valores políticos democráticos que podem visar especificamente uma variedade de setores como saúde, ciência, educação, finanças e muito mais. A Bárbara já tinha também destacado nessa dimensão da intencionalidade. Isso é muito importante para a gente estar o tempo todo considerando, porque o circuito da desinformação envolve muita gente, envolve aquela pessoa que está lá no grupo do WhatsApp, compartilha sem querer, né, vai para frente e tal. Mas ela não deve ter, a meu ver, a mesma carga de responsabilização de quem organiza as próprias campanhas de desinformação, né? Então, pensar a desinformação, né, nessa lógica de percebê-la como um circuito é importante, mas também compreendendo que tem uma origem, e essa origem, em geral, está associada aí a uma série de objetivos. Isso também faz com que a gente diferencie do erro jornalístico, do humor, né, de outras formas de informação que podem vir a causar alguma desinformação, mas que não é desinformação nesse sentido dessas campanhas, né,
de promoção, como diz a Comissão Interamericana dos Direitos Humanos, né, de promoção efetivamente de engano, né? No mesmo sentido que o grupo de altos estudos, a CIDH também utiliza o conceito de desinformação e destaca, né, que se trata de uma disseminação massiva de informação falsa que se faz sabendo da falsidade, e aí, portanto, né, aquela pessoa que caiu na corrente da desinformação tem um outro lugar aqui, né, nesse saber, mas sabendo da falsidade com a intenção de enganar o público, né? E tentando avançar nessa caracterização da desinformação, a CIDH também propõe, né, que a observação de uma notícia falsa, né, marcar uma notícia como falsa, deve requerer, né, que haja uma simulação ou fabricação de um discurso, notícia, algo mais factual, portanto, não estamos falando de opinião, como a Bárbara também já trouxe, né? E essa distorção deliberada dos fatos e dos acontecimentos. Aqui, pequenininho, está um exemplo, né? Aos fatos tem feito um monitor, né, do debate digital e um monitor das fake news, especialmente, né, das colocadas pelo próprio presidente Jair Bolsonaro. E ela classifica, né, as frases que ele emite e coloca como fake news algumas e apresenta quais são as mais recorrentes. Essa é a mais recorrente, né, do último período aí analisado. É uma afirmação onde ele coloca, né, que tem uma decisão do STF, que diz que as ações como distanciamento, isolamento, quarentena, etc., né, cabem aos municípios, governadores, prefeitos, enfim. Isso já está colocado, né, que não é verdade, o próprio STF já se pronunciou sobre isso. Mas tem um fundo de factualidade. Ele se remete a algo que é factual, né? Houve uma decisão, houve uma discussão sobre isso, e ele reinterpreta, elabora e coloca o significado que ele quer com essa intencionalidade, né, de provocar uma confusão acerca de, né, da definição de quem é que é responsável ou não por essas políticas, né? Então, há uma intencionalidade. Agora, além dessa questão da intencionalidade, né, remetendo aqui à ideia de ganhos políticos e econômicos, a primeira pergunta que vem à nossa mente, de fato, né? Ok, começou agora, ninguém teve intenção antes, é tudo culpa da internet, né? Surgiu, é algo derivado da tecnologia, e a resposta é não, a meu ver, não. Esse é um exemplo clássico que está aí, né, de uma fake news que começou no rádio, na década de 30, né, ganhou aí projeção, colocaram que alienígenas estavam chegando nos Estados Unidos, na Terra, né? E isso causou toda uma comoção, causou inclusive problemas econômicos, como uma reação a um possível ataque, etc., né? E era uma peça, né, um conteúdo criado pelo Orson Welles, e que ganhou uma super dimensão, e isso entrou para a história, né, como uma preocupação com o poder da mídia de manipular as pessoas, né? Estava muito ali dentro da base das primeiras teorias da comunicação, inclusive, que se preocupavam com essa manipulação. Mas, ao longo de toda a nossa história, né, são vários os eventos em que os meios de comunicação também agem com intencionalidade política e econômica, e que muitas vezes, inclusive, podem chegar a desinformar por conta disso. E acho importante trazer esse histórico, especialmente no caso brasileiro, porque aqui nós convivemos com um sistema de comunicação absolutamente concentrado. Então, a possibilidade de manuseio, né, de escolha, inclusive de escolha do dar a ver ou não, né, quer dizer, do invisibilizar alguns fatos ou de distorcer alguns fatos, historicamente foi uma possibilidade muito, não só presente, como utilizada pelos meios de comunicação. Então, esse cenário que a gente tem, ele cobra seu preço, também no caso, né, de uma transposição agora das nossas formas de comunicação para a internet. Além disso, esse é um cenário em que, historicamente, se teve um distanciamento da população do debate sobre a comunicação, né? Um pouco isso que a Bárbara também trouxe sobre a literacia midiática. Enfim, a nossa população ela nunca foi muito acostumada a pensar o que é uma escolha editorial, a perceber as diferenças, porque, no fim das contas, além de serem poucos meios, são meios muito parecidos nos seus objetivos mais gerais, né? Por mais que tenha diferença de qualidade, mas se você for olhar o jornalismo da Globo, da Record, tradicionalmente, vamos esquecer esse momento atual que está um pouco mais confuso, mas tradicionalmente não tinha muita diferença porque são veículos privados. Então, nem aquela contraposição com o veículo público você tem, como existe em vários outros países onde há
um veículo público essencialmente público, né? Efetivamente público, como o BBC e outros tantos. Então, isso cobra o seu preço, porque é uma população que ela simplesmente, como sempre diz a minha mãe, eu sempre uso esse exemplo dela, fala assim, mas deu na internet. Porque se dava na TV, vai dar na internet e pronto. É isso que as pessoas sabem. Apareceu para elas, é verdade, né? Então tem esse histórico todo. E tem também um histórico dessa instrumentalização política, de algumas comunicações que são feitas para um fim ou outro. A Hannah Arendt, ela discutiu muito isso logo após, né, o julgamento sobre as pessoas que tinham participado, né, de todo o regime nazista. E ela faz um texto nos anos 60 muito interessante, que chama Verdade e Política, onde ela se questiona, né, mas e o encontro entre a política e a verdade? Onde está? Né? Quais são? Ele existe, ele não existe? É possível ou não? E acho que ela chega a uma conclusão muito importante que fala um pouco, né, desse chamado que vocês fizeram de pensar a contemporaneidade. Ela diz que o resultado da substituição total da verdade pela mentira, que a gente pode pensar aqui nessas campanhas de desinformação, né, não é só que as mentiras passem a ser aceitas como verdade, nem simplesmente que a verdade passe a ser difamada como mentira, mas é porque há a destruição do próprio sentido que usamos para nos orientar no mundo. O que é que a gente está falando, né? Trazendo para a nossa realidade? Se a gente não sabe, não consegue acordar qual é o problema do Brasil, como enfrentar a pandemia, ou como gerar empregos, ou como lidar com a questão ambiental, ou como, sabe? Se a gente não consegue ter minimamente uma pactuação sobre o nosso presente, se o nosso passado é o tempo todo reescrito, né? E daí também essas campanhas de desinformação que se voltam para a reelaboração do passado. O que se projeta, sabe? Então, um problema da nossa contemporaneidade é que nós não partimos de uma base comum, nem do reconhecimento do tempo, do espaço e dos problemas em que estamos inseridos. E isso faz com que a gente tenha muita dificuldade de olhar para frente, enquanto sociedade, e pensar, né, em saídas para esses nossos problemas, né? Então, essa história mostra para a gente, né, que tem uma vinculação com todo esse processo, com a economia, com política, e trazendo para o nosso contexto, obviamente, tem uma relação com o fato de vivenciarmos o mundo inteiro já há pelo menos 10 anos, 15 anos, crise econômica, crise política, crise das instituições, inclusive crise da própria instituição midiática, né? As pesquisas que oferem a credibilidade da mídia na sociedade, a importância da mídia na sociedade, elas são assim, né? A mídia só perdeu o seu espaço, como outras instituições também perderam o seu espaço, escolas, né? Então, essa crise dessas instituições também promove uma certa crise do sentido, né? Porque elas organizavam o sentido na sociedade, elas organizavam os nossos laços comunitários, inclusive, e isso vai sendo perdido, né? E dentro de uma lógica de crise econômica, política e tal, vale o cada um por si. Então, criar uma justificativa para anular o outro é algo muito convidativo, né? Quem discutiu isso muito bem é o David Harvey, né, no livro História do Neoliberalismo. E quando a gente olha, por exemplo, para o caso da Europa, dos Estados Unidos, do Reino Unido, inclusive durante o Brexit, né, as desinformações eram muito sobre os imigrantes, né? Então tem essa relação também de anular um outro que ameaça uma certa paz social que talvez nem tenha existido, mas que é confortável, né? Assim, daquele carinho a gente imaginar que era melhor antes, né? Então tem uma crise dessas instituições e uma insatisfação generalizada, né? Que se volta, inclusive, contra os próprios, né, instrumentos do sistema democrático tradicional. Nessa figura tem um exemplo de uma pesquisa que a FGV fez, né? A FGV tem feito várias pesquisas muito interessantes, eu vou colocar o link depois aqui para vocês, sobre desinformação, e eles foram percebendo como há constantemente campanhas de desinformação sobre o voto, urna eletrônica, voto impresso e sistema político de uma forma geral, mas especialmente sobre a urna eletrônica, inclusive quando não são anos eleitorais, né? Então eles mapearam todos os links sobre isso no Facebook e no YouTube, tem aí os dados, né? Um número muito grande, e isso atenta contra a própria democracia, porque no fim das contas não é só que você desconfie do regime utilizado, você desconfia do resultado, né? Então há um problema sério em relação a isso. Somado tudo isso, temos uma nova economia da internet, baseada, né, cada vez mais, né, numa lógica de comercialização, de captura de dados, de utilização da publicidade segmentada, e para isso eu preciso de mais dados, e uma lógica de economia da atenção, que o objetivo é fazer com que as pessoas fiquem o tempo todo, né, conectadas, gerando esses dados,
e nós já sabemos que os conteúdos polarizados, extremistas, eles, de lado a lado, eles geram muito engajamento, geram comentários. Então, bom, a economia da internet favorece, né, essa ocorrência de desinformação no tempo atual, o que traz alguns problemas que talvez não fossem vivenciados no momento anterior, onde a gente estava falando mais de radiodifusão, né, da campanha de desinformação feita por Globo e outros veículos tradicionais, que é a questão da velocidade, do volume, né? As pessoas das iniciativas de checagem sempre comentam, né, Bárbara, assim, o volume de coisa que você tem que checar, você está checando ainda e já aconteceram não só muitas outras, como já chegou muito longe por conta da velocidade de propagação, né? E você dá conta de fazer esse mesmo caminho é muito difícil, porque depende das pessoas irem lá e compartilhar, né? E, enfim, a gente sabe que isso não acontece. Então, além disso, você tem a automatização de processos, no caso de uso de robôs, né, e tudo mais. E esses mecanismos todos, né, como eu mencionei, são facilitados por essa lógica de busca de captura de dados, de utilização de dados para segmentação de perfis, né? A campanha do Donald Trump em 2016 fazia 50 mil anúncios por dia. Isso não quer dizer que eles criavam anúncios totalmente novos, mas eles mudavam cor, fonte, público direcionado, né? Então a gente vê aí que tem uma estratégia que passa muito por essa utilização de dados, e no caso do Brasil, como a Bárbara também mencionou, né, passa pelo fato da gente ter um acesso muito precário à internet. Ai, cadê aqui? Vocês me escutam? Sim? Deu uma travadinha aqui, qualquer coisa, fala o microfone. Então, o que a gente chama de zero rating são essas práticas que ela comentou, né? Então, a TIM tem uma parceria com Facebook, com tal Twitter, e aí eu compro um pacote de dados super precário e só tenho acesso àquilo ali, né? Então, nem se eu quisesse checar a informação, nem se eu tivesse, né, esse convite, essa educação midiática para ir atrás de checar, para conhecer outros lados e tal, eu conseguiria porque eu não tenho dados, né? Então, essa prática também de zero rating, que é um problema do ponto de vista da neutralidade da internet, também colabora para a ocorrência da desinformação na escala, e como a gente está vendo, né? Além disso, o fato da gente ter uma internet hoje muito permeada pelo que tem se chamado de plataformas digitais, né? Algumas pouquíssimas empresas que funcionam, né, provendo serviços calcados aí nessas conexões, fortemente lastreados na coleta, no processamento de dados, marcados por efeitos de rede. O que é isso, né? São empresas que estão o tempo todo tendo que fazer um grande público, né? E elas acabam virando, no caso do Facebook e de outros, a própria esfera pública, né? Você vai ter ali uma concentração tão grande que dá aquela sensação para a gente de que não estar lá é não existir, né? Então, isso favorece também uma série de controles né, da circulação das informações, e não são empresas neutras, né? É importante lembrar disso. Essas empresas também têm os seus objetivos políticos, econômicos, e podem se valer do seu poder de mercado para gerir, de alguma forma, os próprios conteúdos que circulam nas suas redes. Vou mostrar um exemplo disso daqui a pouco. Mas antes, só para poder, né, deixar mais claro, a internet não era assim, né? Se a gente for pensar em internet de 20 anos atrás, ou mesmo de 15 anos atrás, você tinha muito mais espaço, site, blog, né? Tinha uma diversidade maior, e a promessa, inclusive, era essa, de ter mais diversidade. Mas houve também um processo de monopolização da internet em torno dessas grandes plataformas digitais, né? Não vou discutir aqui o porquê, a gente pode aprofundar isso depois, mas interessa, né, compreender que são hoje espaços que filtram muito das conversas que acontecem, né, que organizam a disponibilização do conteúdo que circula na sociedade. O que chega para Bárbara Lins não é o que chega para mim, e essa organização do conteúdo passa pelos algoritmos do Facebook, certo? Então, né, o que o Google, que concentra 95% das pesquisas no mundo, apresenta na sua primeira página, é definido pelo Google, né? Então, há uma série de impactos nisso, em termos de circulação, e, como eu mencionei, né, não são neutras, como mostram aqui essa matéria do Intercept, que comprovou, né, que os canais que bombaram nas últimas eleições no Brasil são canais de extrema-direita, ou mesmo Mark Zuckerberg depondo aí no Congresso dos Estados Unidos, né, por conta dos questionamentos todos em relação à desinformação nas campanhas eleitorais daquele país. Além disso, são empresas que estão hoje no topo,
né, das bolsas de valores, que tem muito mais dinheiro do que países inteiros, é o que esse gráfico mostra, né? Juntando aqui o GAFAM, que são essas 5 principais empresas de tecnologia né, de informação e de comunicação, a gente vê aqui, isso aqui é o GAFAM, aí você tem aqui a Unesco, pequenininha, Argentina, Chile, México, então só para a gente ter uma dimensão, né, de que essas plataformas elas são muito poderosas. E esse poder incide, por exemplo, na hora que a gente vai definir uma legislação nacional, né? Então tem todo um problema aí, inclusive, em termos de equilíbrio, de possibilidade de um Estado nacional regular plataformas que são essencialmente transnacionais e que efetivamente são muito poderosas. Para ir finalizando, né? A Bárbara já trouxe vários exemplos de desinformação na internet, então vou dar uma pulada aqui, mas só para a gente compreender que há muitos formatos e que isso dificulta, né, a nossa apropriação, há vários formatos também de circulação, a forma como a desinformação acontece no YouTube é muito diferente do que acontece no WhatsApp, embora estejam conectadas, né, porque os grupos que promovem desinformação valem-se, sobretudo, de um ecossistema midiático, de fato, né? Tem o link de um site, tem o canal do YouTube que reforça aquela tese, aí tem a mensagem que cai no WhatsApp, tem o grupo no Facebook, então eles, em geral, né, fazem essa operação entre várias plataformas, mas essas plataformas elas têm lógicas distintas. Então, no caso de uma possível pesquisa sobre esse tema, né, vale também atentar para essa particularidade nas formas de funcionamento dessas diversas plataformas digitais. Para finalizar, nos meus últimos 5 minutinhos, queria passar um pouco pelas respostas, né? Esse fenômeno, obviamente, tem gerado muita preocupação e também algumas buscas por respostas no Brasil e no mundo, né? Posso compartilhar depois com vocês alguns links que falam do que é que outros países estão fazendo, né? Vale conhecer o caso do Canadá, que tem apostado muito em educação para a mídia, fez um projeto com muito dinheiro, inclusive, para isso. Mas aqui eu vou trazer um pouco para a nossa realidade latino-americana. Então, começando com o Brasil, né? O que a gente tem visto? O Brasil tem adotado uma postura muito preocupante, porque se baseia sempre na ideia da legislação, né? Como se a definição de uma regra fosse resolver esse problema. E isso não é indicado, inclusive, pelas relatorias de direitos humanos da ONU, da OEA, por esse grupo de especialistas da União Europeia que eu mencionei, mas é o caminho que o nosso país está percorrendo, né? Só até 2019 existiam 29 projetos de lei tramitando no Congresso Nacional sobre desinformação, né? Foi aprovado um que colocou, né, uma pena de 2 a 8 anos de prisão para quem promover desinformação no contexto das eleições, né? Isso foi antes da eleição do ano passado. E a eleição do ano passado teve muita desinformação e não teve muita prisão, o que também não acho que seria desejável, mas, sabe, não resolveu o problema, mas temos uma lei que diz isso, né? E a nossa preocupação maior é porque muitas dessas legislações elas não conseguem chegar nesse detalhamento de diferenciar, por exemplo, quem é o usuário que participa dessa circulação e quem é o grupo que organiza a campanha de desinformação. Então, concretamente, isso pode levar a sérios problemas em relação à liberdade de expressão na rede, a uma possível autocensura, inclusive, das pessoas com medo de serem criminalizadas. Então, é uma postura preocupante, né? Outras posturas preocupantes são, por exemplo, propostas de mudança no marco civil da internet, como que são agora mesmo, vocês já devem ter ouvido falar, né? Um decreto que o Jair Bolsonaro apresentou, que modifica aquilo que a gente chama de Constituição da internet no Brasil. Então, essas respostas são valem pensar. Outro eixo de resposta, nós pesquisamos, eu vou deixar aqui o link também, né? Uma pesquisa que analisou as respostas das plataformas digitais. E como não vai dar tempo de apresentar cada uma, só mencionar que a gente, né, eu, Jonas Valente, Bia Barbosa, analisamos o que o Facebook, YouTube, WhatsApp, Twitter fizeram desde 2018 até o fim do ano passado, percebendo como é que elas abordam o fenômeno, se elas tratam de moderação de conteúdo, se elas têm política de promoção de informações e transparência, ou se outras políticas delas acabam afetando na questão da desinformação. E as conclusões da pesquisa são um pouco preocupantes, porque elas sequer têm também conceitos de desinformação, nenhuma delas. Elas evitam usar essa palavra, inclusive, nos seus documentos, não tem espaços organizados para isso, né? Não tem um sitezinho onde você vai lá e sabe tudo que a plataforma fez para a desinformação, né? É um problema que eles abordam muito tangencialmente. Por isso, inclusive, a maior parte das medidas foi enquadrada aqui nessas medidas correlatas, né?
E tem outros problemas, como essa lógica de que a plataforma define e impõe, né, para todo um conjunto de usuários as suas próprias regras, sem transparência, sem debate público, mesmo no caso de moderação de conteúdos. Por exemplo, ela pode ter a melhor das intenções, vou tirar conteúdos porque vou evitar a desinformação. Mas e se eu que tive um conteúdo retirado quiser questionar isso? Né? Quer dizer, se eu quiser exercer o meu direito de apelar, né? Eu não tenho canais para isso, inclusive. Né? Então, não há esse devido processo. Isso também é problemático. Enfim, quem se interessar por esse tema pode buscar mais informações na pesquisa, mas a gente conclui, né, que são medidas preocupantes. Agora, há outras medidas que poderiam ser desenvolvidas. Né? Não é um problema sem solução. É claro que a solução ela é muito complexa, porque tem conexão com toda essa crise política, com toda essa situação que ultrapassa em muito o universo da comunicação, mas há algumas possíveis medidas. Né? Várias organizações latino-americanas se reuniram para formular algumas propostas para o debate geral sobre conteúdo na rede, não só sobre desinformação, inclusive, e formularam esse documento que chama Smart Regulation, que estão buscando aí padrões para uma regulação democrática das grandes plataformas digitais. E algumas dessas medidas nós acreditamos que podem contribuir para diminuir a campanha, né, e toda a prática de desinformação. Muito rapidamente, por exemplo, fazer com que a gente tenha mais propriedade daquilo que circula, né? Em relação à circulação no feed de notícias, né? Se o Facebook não escolhesse qual conteúdo mostrar para mim, se simplesmente caíssem os conteúdos à minha frente, na forma como eles são postados em ordem cronológica, essa possibilidade de segmentação diminuiria, né? Então, essa lógica que acaba gerando bolhas, né, filtros e tal, ela poderia diminuir. E eu teria mais consciência daquilo que chega para mim e por quê. Até porque nós sabemos que hoje muito do que chega porque pagou para isso, né? A lógica do impulsionamento e tal. Então, algumas medidas poderiam ser evitar esse tipo de questão. Muita transparência, né? Sobretudo na relação com a remoção de conteúdos. Não é banal que o Facebook e as plataformas no geral, né, possam definir se um post de um presidente fique no ar ou não. Né? Não é banal. Ele pode estar até correto, mas, sabe, isso é um poder muito grande e, portanto, tem que ter muita transparência e muito controle social também dessas práticas para que isso possa ser feito, né, ouvindo vários lados e buscando aí um equilíbrio de posicionamentos. Direito à defesa e reparação, como eu mencionei, a questão da prestação de contas também, quer dizer, as plataformas deveriam adotar relatórios de transparência, infelizmente isso não é comum, e mesmo os relatórios que existem são muito frágeis e são difíceis de pesquisar também, porque eles vão manter uma regularidade naquilo que eles apresentam ou não. Né? Então, são caminhos aí que poderiam ser fortalecidos. Exemplo, para impulsionar um conteúdo eleitoral, né, hoje isso passa pelo Facebook, ele escolhe se ele permite ou não que esse impulsionamento ocorra. Nas eleições do ano passado, esta plataforma aqui, né, estou falando de Facebook, eu falo de Facebook e de Instagram, tá? Essa plataforma lançou um relatório colocando aliás, o tanto de propaganda que tentou ser impulsionada e que ela não permitiu por questões de desinformação ou outras, a gente nunca sabe muito bem, né? Mas que ela não permitiu impulsionar em plena eleição. No primeiro turno saiu, no segundo turno não. Então a gente não sabe nem quantas pessoas gastaram, inclusive, para impulsionar conteúdos naquela plataforma. Então são algumas medidas que podem contribuir para isso, além de medidas que estão sendo muito debatidas, e termino com isso, no âmbito do direito, né? Como, por exemplo, evitar a concentração. Nesta semana mesmo, segunda-feira, o Senado, o órgão legislativo de Nova York chegou a uma proposição muito importante, que pode ser paradigmática, eu vou colocar o link aqui para vocês, sobre quebrar, de fato, o poder das plataformas digitais, né, avançar num cenário de desconcentração. Isso tem crescido muito, para quem é do direito e pode se interessar por essa temática. Tem toda uma área hoje que tem levado à discussão e a atualização do direito concorrencial à luz da economia de plataformas, dessa dinâmica dos dados. Muita gente tem estudado isso, então é um campo assim, super interessante para a gente pensar e trazer, inclusive, como propostas,
mas concretamente há muitas medidas hoje que são colocadas para o debate público em relação ao combate à concentração, porque se imagina, né, que combatendo a concentração poderá haver outras plataformas, outras fontes de informação, outros circuitos e outras lógicas também de fruição dessa informação. Sei que é muito conteúdo, mas a ideia foi colocar também provocações, né, para que vocês possam, ir ao longo das pesquisas, das experiências de vocês, irem desenvolvendo, e super obrigada. A gente que agradece, professora, e foi muito legal essa dinâmica da Bárbara ter feito esse contexto geral, e depois você passar esmiuçando todos esses, com esses detalhes e esses autores que você trouxe também, contextualizar nesse projeto de iniciação científica que a gente está agora. Eu já vou passar para as perguntas para a gente, e, gente, quem tiver mais perguntas pode colocar aqui no chat, quiser falar, levanta a mão, que a gente abre o microfone, tá bom? Acho que só para reforçar, Bárbara, sensacionalista é um exemplo claro do humor explícito sem ser feito para enganar ninguém, né? Acho que é isso, mas tem um problema que às vezes as pessoas não entendem. Exatamente, é isso que a gente fala, né? Nem sempre a desinformação que chega até a gente, que nos desinforma, ela foi feita para desinformar, né? Então, exatamente por isso a gente tem todas essas questões que a Helena trouxe também, jurídicas, né, da coisa. Como é que você vai, às vezes, criminalizar algo que desinformou, mas que não foi feito para desinformar, né? Ou alguém compartilhou aquilo achando que era uma informação correta e, na verdade, não era, porque, não, enfim, não tinha conhecimento sobre aquilo, etc. Então, o sensacionalista é um caso de sátiras, paródias, que são feitas para divertir, né? Para, enfim, são conteúdos de humor, mas que, acho que até pela realidade que a gente vive hoje, são aquelas coisas que poderiam ser verdade, né? Ou que às vezes a gente queria que fosse, enfim. E aí, muitas vezes, como a gente realmente não abre o link da coisa, né? É muito comum que a gente mande só o print da manchete, ou que a gente mande o link, mas a gente acabe não, as pessoas acabem não abrindo, né? Então a gente consegue ver só ali pelo thumb a manchete mesmo. As pessoas passam aquilo para frente, achando que é verdade, enfim, e aquilo acaba virando uma grande desinformação, né? Então não foi intencional, mas pode desinformar também, de fato. Bem, gente, só para informar também, a professora Helena deixou aqui no chat os links dos 3 projetos que ela participou, tá? Para a gente ficar de olho. E aproveitando essa pergunta do Pedro, eu chamo a pergunta da Paula, que ela fala: além do viés de confirmação, a dissonância cognitiva tem algum peso nas análises sobre fake news? A dissonância cognitiva, interessante. Professores, querem falar? Você acha que tem um pouco de história da pessoa? Enfim, professora Helena. Eu concordo muito com o viés da confirmação e acho que até por experiência própria a gente faz isso, né? Nessa lógica da economia da atenção, o fluxo de informação ele é muito acelerado e nós recebemos muitas informações, o volume também é muito grande. Então, nós não paramos para ler concretamente, isso não é uma questão só individual, né? É uma questão hoje dessa lógica de circulação. Então, a gente acaba também, às vezes, passando para frente, putz, vi um texto aqui de autor tal, gosto muito dele, já vou compartilhar. Quero que chegue mais longe, né? Tem um pouco de ocupação de terreno também aí das redes, né? Disputa de ocupação desse espaço. Dissonância cognitiva, não sei bem o que está se referindo com isso. Paula, se puder colocar aí um pouquinho abaixo. Mas talvez seja um pouco desse nosso desencontro. Acho que sim, é um pouco aquilo que eu comentei, né? Nós não partimos das mesmas perspectivas, das mesmas premissas, nós não lemos o mundo... Exatamente. Exatamente, a gente nós não lê o mundo da mesma forma. E essas instituições que deveriam organizar um pouco dessa leitura, elas estão também sendo muito atacadas. Gente, a ciência é um pouco isso, né? A ciência, antes você olhava e falava assim, não, então tá aqui, é científico, ok, né? E ontem na CPI um senador falou que tinha que chamar cientistas contra a ciência. É mais ou menos isso mesmo, né? Quer dizer, essas instituições que organizariam esse repertório cultural, elas não têm mais essa mesma capacidade. Perfeito. A Paula, inclusive, continua, né, perguntando para você, professora. Professora Helena, legislar sobre desinformação não é a melhor resposta para a questão criminalizar, menos ainda. Contudo, além da educação em direitos humanos nas redes, que outras ações podem ser feitas? E ela aproveita para falar, Paula, que adorei demais as falas das duas. Obrigadão por essa aula. Então, professora Helena, você... Paula, nesse livro, primeiro, fazendo um pouco de merchandising, né? Nesse livro que a Veneta publicou, tem o último capítulo, chama Saídas Democráticas para as Fake News, né? A gente tentou avançar um pouco
Nisso, foi um capítulo feito a muitas mãos, inclusive, com muitas reuniões, porque não era nada fácil chegar até essas saídas. Mas, particularmente, eu acho que tem que ter uma mudança nesse modelo de negócios. Não dá. Assim, se continuar tendo poucas plataformas que organizam toda a conversação social, né? Que não são guiadas sequer pela ideia da credibilidade, né, gente? Por mais que os veículos tradicionais tivessem problemas, Globo, enfim, New York Times, que seja, e tudo mais, eles estavam ali numa fronteira do jornalismo, da credibilidade, eles não dá para sair muito disso, né? No caso dessas plataformas, elas não são isso, embora elas estejam gerenciando conteúdos, né? Elas estão atrás de clique, né? E se colocar um ET pulando da clique, ET pulará na sua timeline, entendeu? Então, acho que não tem como depender delas, né? E tê-las como um filtro, assim, de toda a conversação. Além disso, se não viés positivo, essas medidas elas têm que ser pensadas em curto, médio e longo prazo, né? Num viés mais de longo prazo, eu acho que realmente a educação para a mídia não tem como, tem que ter isso. E num de médio prazo, nem estou colocando como longo, é a questão do acesso. Assim, as pessoas elas têm que ter acesso. E aí não vou me estender, mas só para dar um exemplo. No Uruguai, eles fizeram uma política de universalização da banda larga na época do Pepe Mujica. Essa política não era só dar internet para as pessoas. E se a gente só colocar assim, acesso liberado, as pessoas vão ver as redes, né? As mesmas e tal. Junto com essa política, tinha aula de robótica, tinha aula de software para criança, sabe? E tinha aula de educação midiática. Então, assim, tem que entender que a sociedade mudou e que a mudança passa, sobretudo agora depois da pandemia, né? Mais ainda por essa dimensão tecnológica. Então, é fundamental que a gente prepare a sociedade para essa realidade, que já é o futuro no presente, né? Mas se a gente não quiser manter esse gap, vai ficar muito difícil não enfrentar essa questão. Maravilha, Paula, até abriu a câmera. Paula, obrigada pela pergunta. Se quiser explicar mais um detalhe da sua resposta, da sua pergunta, perdão, fique à vontade. E perguntas muito legais, muito boas para a gente aprofundar o debate desse tema. Inclusive, professora Bárbara, se a senhora quiser fazer alguma colocação em cima dessas duas últimas perguntas. Não, eu acho que eu super concordo com a professora Helena quando ela fala sobre como também não é uma questão de individualizar essa conduta, assim, né? Porque, na verdade, a gente está partindo de um problema ali que é estrutural, né? Que é realmente essa questão da falta de acesso à informação, da falta de acesso ao jornalismo, da falta de acesso à internet, né? Então, a gente não pode agir como se a gente vivesse num país igual, né, igualitário, onde todo mundo tem acesso às mesmas ferramentas, à mesma educação. Então, eu também realmente sempre me preocupa muito todas essas iniciativas que tentam, de alguma maneira, individualizar muito a conduta, assim, né, como se super punitivistas, então, tipo, a gente vai punir essa pessoa porque ela compartilhou tal notícia, porque ela fica com medo de compartilhar, né, quando, na verdade, isso, na verdade, ignora todas as etapas ali que trouxeram a gente ao que a gente está hoje, né. Sobre a questão das plataformas, eu acho super polêmica também, porque eu acho super importante, mas eu acho também super difícil a gente esperar alguma coisa delas, assim, algo que me atormenta muito, sabe? Do tipo, até o que a gente pode esperar, até quanto a gente pode cobrar, sabendo já de antemão que elas não têm esse compromisso que o jornalismo tem, que a credibilidade tem, que elas não têm, elas são empresas, elas nunca prometeram que teriam, assim, sabe? A questão é que a gente ficou tão dependente delas, o nosso discurso ficou tão ali focado nelas, que a gente realmente hoje se vê nessa situação, né? Eu acho que isso é realmente, assim, um pouco complicado mesmo, né? A gente se sente um pouco sufocada até, né? Porque é isso, a gente cobra, a gente quer, a gente espera, a gente acha que deve, mas eu não sei até onde a gente pode esperar ou quanto elas realmente vão dar, assim, né? Então, acho que a gente passa por esse problema, assim, a gente fica pensando assim, o problema anterior não é a gente ter ficado tanto nas mãos delas, assim, né? Não é a gente ter ficado tão dependente, né? A gente tem um problema que acho que é anterior à conduta delas também, né? Mas, enfim, um problema para o qual a solução vale $1 milhão também, não sei qual é, mas porque esse é o difícil. complicado, né, professoras, assim, professoras, porque a gente tem o Facebook e o Instagram que anunciaram, né, se não me engano, mês passado, que baniram o Trump, não tem Trump até 2023, se não me engano.
Não tem Trump até 2023, mas beleza. E aí, se ele quer recorrer, ele recorre a quem? Assim, é lógico, assim, a gente tem bom senso, assim, meu pai é eterno, foi tanto fake news que tá certo. Mas essa medida, ele pode ser usada para outro momento, em outro contexto, assim como a gente acha interessante nesse momento. Assim, eu sei que é uma questão muito complicada para a gente, porque nesse momento a gente está entendendo que é importante o Trump não ser... os jornalistas simplesmente dão dela assim, não vamos te dar voz. Mas se em algum momento isso for usado por algum outro. Porque abre um precedente para isso, né? Abre um precedente para você banir vozes. E quem controla isso? Assim, é muito complexo, né? A gente comemora nesse momento, porque assim, ó, o Trump é quem é, mas assim, isso abre um precedente meio complicado no futuro, né? Dessa regulamentação, enfim. E regulamentar também pode ser usado como alguns governos já demonstraram, governos ditatoriais que querem regularizar, assim, não só o Facebook, o Instagram, mas o WhatsApp também, né? Teve um governo recentemente, eu vou buscar aqui, que foi ontem que eu vi a notícia, né, que eles querem exatamente controlar o WhatsApp, mas o discurso é ser contra fake news, é fazer esse controle de fake news, só que não, a gente não tem, a gente não sabe, né? Assim, é muito complicado, a gente está construindo isso junto e está querendo colocar questões enquanto tudo isso está em discussão, em construção, né? E nesse São, sentido, e não eu, vá. assim, até explicando um pouquinho disso, né, professora Bárbara, vocês têm discutido muito isso da construção do que fazer com esses dados dentro do MBA, né? Acho que a gente tem essa questão que a gente produz cada vez mais dados, né, de diferentes maneiras, assim, né? Então, o governo hoje produz mais dados do que produzia antes, as redes sociais produzem dados o tempo inteiro. Então, a gente tem cada vez mais dados que estão sendo produzidos, que estão sendo disponibilizados. Quando eles não são disponibilizados, às vezes eles são vazados também. Então, a gente tem realmente essa grande quantidade de dados e que o jornalismo tem feito bastante uso disso, né? Inclusive para realmente encontrar histórias, outras organizações têm usado para, enfim, defender a implementação de políticas públicas, né, que de repente ainda não foram implementadas por faltas de dados, assim, então a gente vive realmente essa era onde a gente tem dados o tempo inteiro, a gente ainda não sabe muito bem, né, como acessá-los, de que maneira fazer, né, mas eu acho bacana esse discurso, esse debate que a gente tem tido cada vez mais, porque eu acho que como esses dados começaram a ser mais visíveis, né, a gente começou a perceber aqueles dados que não estão visíveis, que deveriam existir, então aqueles dados que não existem, né? Então a gente começou a olhar, não, existe dados sobre isso, existe dados sobre aquilo, mas a gente começou a se perguntar, tá, mas e aquilo? Ah, não, aquilo não tem dado. Aí a gente fala, né, enfim, questões que eu trabalho principalmente como questões de gênero, né, questões de raça. Ah, não, então dados sobre mulheres não tem, dados sobre a população negra não tem, sobre a população trans não tem. Então, mas por quê? Por que a gente não está produzindo dados sobre isso, né? Então, a gente também tem entrado bastante nessa seara, assim, no MBA, sempre falando, claro, de LGPD, né? Então, assim, de como usar esses dados, falando também um pouco de, às vezes, um fenômeno que a gente tem visto, que é da própria LGPD, né, da própria Lei Geral de Proteção de Dados, ser usada muitas vezes, está sendo cada vez mais usada pelo governo para impedir o acesso a certos dados, né? Então, às vezes, com uma barreira também de transparência, a gente isso, acho que é um mecanismo assim vivo, né? Então é isso que a gente estava falando também. É muito difícil a gente pensar em políticas para tantas coisas, enquanto essas coisas ainda estão acontecendo, efervescendo, e, enfim, né, novos fenômenos acontecendo o tempo todo. Assim, é um desafio, de fato. Maravilha. Professora Helena, chegou uma pergunta aqui direto no meu celular para você, assim, nesse campo de interesse, como selecionar as fontes? Porque ele fala assim, olha, a pessoa, né? Ao meu ver, inclusive, o Intercept às vezes tem uma parte mais tendenciosa, porque ele tem um editorial muito claro. Então, assim, como é que eu acho ou escolho os canais e acho alguma coisa que realmente seja isenta ou não? Quais são esses caminhos que você vê também dessa escolha de onde se informar? Eu, eu diria que é melhor procurar muitas. Boa. Porque eu não acredito em isenção. Acho que todos os vieses eles vão estar existindo em algum momento, né? Quando você pega a Folha de São Paulo, por exemplo, é muito diferente você ler a depender do repórter que escreve. Você percebe isso, embora também tenha a Folha, enfim, depende do tema, né? É muito tradicional em vários países. A Argentina, as pessoas vão para a banca e elas compram Clarinho, página 12, porque elas vão atrás de saber, olha, mais a direita pensa isso, mais a esquerda pensa isso, e eu vou chegar à minha conclusão, sabe? Eu acho que é meio isso, assim, o Intercept tem suas questões. O 247, por exemplo, eu não leio, não tenho, então não gosto. Mas quando eu leio o Intercept, eu procuro uma informação ali mais aprofundada, sabendo o que eles são, né?
quando eu vou olhar o Jornal Nacional ou a Globo News, que eu adoro, fico lá assistindo super, eu sei o que é que eles estão pensando e me interessa saber aquilo, né? Não para assimilar como verdade, mas para ter mais informação. Então, eu acho que seria essa provocação para a gente buscar mais informações, até mesmo reconhecendo de onde elas vêm. Eu acho que isso é uma questão que, da análise do discurso, sabe? A pessoa... Fundamento 1 da análise do discurso. Quem fala, né? De onde vem, quais são os seus interesses. Então, se a gente faz isso com a mídia, né, a gente pode ter mais fontes e mais riqueza nessa formação da nossa própria opinião. Perfeito, acho que isso é um caminho sensacional, que é esse de você entender quais são os interesses, qual viés, para qual lado que ele aponta. E aqui no Brasil é mais complicado. Agora a gente está falando muito isso, né? Mas o que era comum você ver lá fora, né? A gente tem com base principalmente os jornais, os grandes veículos de comunicação nos Estados Unidos, que ele tem uma parte editorial que ele se declara e não tem problema. Assim, você, olha, eu sou dessa filosofia, desse interesse. Agora, aqui no Brasil, que a gente está começando com essas propostas de editoriais, de deixar muito claro, às vezes, qual é o pensamento da empresa, que não significa que é o pensamento de um repórter que está falando. É muito legal a gente mostrar isso, né? Assim, quando eu fui repórter da Globo, todo mundo achava assim, que eu tinha que falar o que a empresa está falando. Não, assim, os repórteres também têm uma liberdade, lógico, dependendo do assunto, a gente tem uma série de cuidados, mas, assim, tem o repórter, tem a empresa, tem um contexto, tem várias coisas que eu acho que o caminho à educação é saber ler isso. E você sabe disso, né, Bárbara? Você trabalhando em passou por tantas plataformas diferentes, assim, eu acho muito legal essa história, assim, tem um leque absurdo de empresas que você passou e cada uma tinha um viés, mas você também tinha o seu espaço de, até na parte de sugerir pautas desse jornalismo que a gente, esse processo de jornalismo, né, que a gente conhece. Opa, sim, e eu acho inclusive perigoso isso, né? Essa questão da gente sempre achar que o repórter ele tem a mesma visão que né, a empresa para onde ele trabalha, e num cenário em que a gente vive tanto essa perseguição a jornalistas, né? Hoje é tão difícil ser jornalista, assim, a gente tá, né, já é muito atacado o tempo inteiro, e às vezes a gente é atacado pelas nossas visões, mas muitas vezes pela visão, às vezes, do veículo que a gente trabalha, com o qual a gente nem sempre compactua. Eu lembro que teve uma vez, eu era ainda eu estava fazendo acho que um freela, enfim, para a Folha de São Paulo, era novinha ainda. E eu fui fazer era na época do impeachment, isso, era na época do impeachment da Dilma. E aí eu estava fazendo uma matéria sobre X, tá, gente? Uma matéria sobre rap na Zona Norte de São Paulo, assim, uma matéria, sei lá, com vários artistas, enfim, uma matéria de cultura. E na época eu procurei um produtor famoso de rap para dar uma entrevista para falar sobre como o rap da Zona Norte tinha surgido. E falei que a matéria era para a Folha de São Paulo, e ele me respondeu super grosseiro, dizendo, tipo assim, eu não dou entrevista para para gente golpista. Ainda printou, ele não printou ainda bem o meu e-mail, mas printou a resposta dele, postou no Instagram, do tipo, lacrei, olha só. E eu lembro que eu fiquei super mal na época. Eu fiquei uma semana pensando, gente, mas, tipo assim, eu não sou golpista, ou enfim, tipo, não é, né, não compactuo não concordo com tudo que a Folha faz, com tudo que a Folha fala, ou com qualquer veículo que eu trabalhe. E a gente acaba sendo muitas vezes assim pessoalmente atingido assim por isso, né? Então é realmente bem difícil assim. Eu realmente acho que o jornalismo ele aprende assim com as coisas, né? Então eu sempre falo que, por exemplo, há 5 anos, sei lá, 5 anos ou mais, a gente falava sobre crime passional e não sobre feminicídio, né? Então assim, eu acho que a cobertura jornalística realmente pode aprender e tem aprendido muito, né? Então, só que eu acho que o debate não vai crescer se for essa estratégia, né? Atingir jornalistas, sair xingando, perseguindo, a gente ter que fechar a rede social, ficar com medo de reportar, porque eu acho que a mudança pode acontecer de fora para dentro das redações e de dentro das redações também. A gente tem sido cada vez mais ouvido, eu acho, repórteres, jornalistas, etc. Mas não vai ser com essa estratégia assim violenta que as coisas vão mudar, né? Então acho que não é muito inteligente assim também para ninguém. Sensacional, esse é o exemplo até da linguagem que a gente escolhe, né, no dia a dia. Você falou do crime passional e para um assassinato de alguém. Eu estava no curso legal, até o pessoal do direito, né, uma juíza falando que tem desespero quando escuta no jornalismo, uma coisa que eu falei a vida inteira, que é assim, ele não aceitou o fim do relacionamento Aí ela falou, como é que você faz? Você fala uma coisa dessa, dá até dó da pessoa, ai, coitado, realmente eu entendo ele não aceitou o fim do relacionamento. Assim, a gente tem que mudar toda essa nossa linguagem e é muito interessante a gente estar desperto para isso e entender todo esse contexto. Tem uma pergunta aqui da Isadora, que eu achei bem bacana. Vocês acham que retirar um candidato da eleição por mobilizar fake news na campanha é antidemocrático? Para mim, não, mas acho que deve haver sanções a isso. Retirar pode ser arbitrário.
O que vocês acham dessas formas de punição ou dessa forma de controle, principalmente nesse momento que a gente está chegando aí, pré-ano de eleição, né, que está todo mundo com os ânimos muito agitados. Professora Helena, se puder começar. Não acho que seja antidemocrático, acho que a campanha de desinformação é antidemocrática, a gente tem que ter regra para isso, conseguir organizar um pouco o processo. O que me preocupa é saber quem é que vai dizer. Isto foi uma fake news, logo isso tem que ser retirado, né? Se é o judiciário tem que estar muito bem informado para isso. E, infelizmente, a gente tem acompanhado algumas decisões do judiciário que ainda se mostram muita fragilidade. Sei que também há movimentos internos de formação e tudo, mas ainda é um passo, né? Mas é fundamental que o judiciário que tenha um conselho, por exemplo, funcionando, né, permanentemente, que seja célere, né, como acontece, inclusive, no caso de direito de resposta na radiodifusão, no programa do horário eleitoral. Agora, se já é complexo, né, no horário eleitoral, com, né, um tempo definido, uma quantidade, imagina com o volume de informações, né, da desinformação. Mas uma coisa que eu acho que é importante notar, eu acompanhei para um projeto do Observatório das Eleições ano passado, todas as eleições, fiz vários textos sobre isso. Uma coisa que me chamou muita atenção é que as fake news, elas muitas vezes tinham origem nas falas dos próprios candidatos, por exemplo, em debate eleitoral. Então, assim, não é que é impossível de fazer alguma coisa. E o que acontecia era campanhas super organizadas. O cara falava, estava nas redes e pá, acontecia, né? E, assim, algo que tem que ser abordado, não dá para conviver com essa naturalização. Agora, de novo, tem que pensar toda uma lógica, né? Que vai desde a definição até o devido processo para que isso seja feito da melhor forma possível. Maravilha. Professora Libório? Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que realmente campanhas de desinformação é que são antidemocráticas, né? Mas a gente tem, de fato, ali, por exemplo, o que a gente ouve hoje, chama hoje de inquérito das fake news, que na verdade virou uma mistura de muitas coisas, né? E é isso, é o judiciário que talvez ainda não saiba o que é fake news, né? A gente teve nas eleições de 2018 um esforço ali do TSE de coordenar esforços realmente para checagem de notícias falsas. Não é um esforço fácil. Ele, enfim, precisa ali da junção de várias frentes, né? Então, de checadores, dos órgãos públicos, de tudo isso, não é uma coisa fácil de coordenar. E a Justiça Eleitoral também, ela tem essa questão de que ela precisa ser muito célere, né? E nem todas as análises e checagens conseguem ser assim tão céleres, assim, tão rápidas. Então, às vezes, a gente também fica com medo realmente de errar, né? Ou, enfim, de quem vai falar que aquilo é desinformação ou não, qual é o prazo que vai ter, quais são os recursos que vão existir para isso. A gente tem checagens que são muito simples de fazer, mas a gente tem outras que são muito difíceis. Eu lembro que a primeira checagem desse esforço conjunto do TSE em 2018 era um vídeo que mostrava, um vídeo falso que mostrava que se você apertasse ele já ia direto para o 13, tipo do Haddad, querendo dizer que era enfim, que estava sendo roubado para o Haddad na época do Bolsonaro. E era um vídeo que era manipulado, mas assim, para você checar a manipulação de um vídeo, não é uma coisa que você faz em meia hora, você precisa de um perito, você precisa de algum especialista. Então, assim, quais são os recursos, qual é o tempo, é complicado, assim, mas eu acho que já existe um movimento, assim, já existe essa preocupação, pelo menos, que a gente tem visto, né, como jornalistas, assim, dentro da Justiça Eleitoral, de realmente planejar melhor isso, porque 2018 foi um pouco feito às pressas também, né, porque foi, enfim, aquela explosão da eleição. Eu acho que para 2022 talvez tenham esforços mais coordenados, mais planejados. As agências de checagem, né, todo o ecossistema de jornalismo que faz checagem também já está mais robusto. Então, eu tenho esperança de que... Eu acho que vai ser uma eleição bem difícil, mas eu também tenho esperança de que do lado de cá a gente esteja organizado para isso. Você pode dar exemplos de como é feita uma checagem? Como é que funciona? Assim, vocês recebem uma informação e aí você tem que ver se aquela informação é um perito de vídeo ou é só uma ligação que você já consegue, ou você busca uma fonte oficial. Quais são os principais caminhos para você determinar se uma notícia é verdade ou mentira? Vai depender muito, assim, do formato. Mas, por exemplo, quando a gente está falando de imagens, né? De repente chega uma imagem, isso aconteceu bastante também nas eleições, que eram imagens da Copa do Mundo, então, de gente de verde e amarelo e tal, e das pessoas dizendo que, na verdade, eram manifestações pró-Bolsonaro ou contra Bolsonaro, etc. Para imagens, por exemplo, tem um primeiro passo básico, que é, no próprio Google, você consegue fazer a busca reversa por imagens. Então, você consegue ver se aquela imagem já foi publicada antes em algum lugar, em algum vídeo ou em alguma outra matéria.
E aí você consegue ver que, de repente, aquela imagem é verdadeira, mas que ela foi tirada de contexto, que ela, na verdade, foi de 2014, não de 2018. Enfim, para imagens fora de contexto, né, e vídeos, geralmente esse já é um primeiro passo que já costuma funcionar. Para algumas coisas, a gente realmente precisa buscar fontes, né? Então, quando a gente está falando, por exemplo, às vezes pode ser nas eleições, também vou dar uns exemplos de eleições aqui, que são os que mais aparecem na minha mente. Nas eleições de 2018 apareceram uma série de pesquisas eleitorais que nunca existiram, falsas. Então, dizendo, o Datafolha está dizendo que fulano está na frente. Enfim, fizeram essa pesquisa que, na verdade, era uma enquete do Facebook. Aí, muitas vezes, para esse tipo de coisa, a gente pode resolver de uma maneira mais simples, que é ligar no Datafolha, ou então procurar ver se aquela pesquisa, de fato, foi registrada no site do TSE, né? Porque as pesquisas eleitorais têm que ser registradas. Então, às vezes, você consegue fazer isso olhando o site do TSE, ou, às vezes, fazendo uma ligação para o instituto que teria feito aquela pesquisa. Então, vai depender muito, e é isso, tem checagens que são feitas de maneira mais rápida. Quando é de uma fase de autoridade, geralmente a gente precisa, de repente, procurar dados oficiais, né? Então, se, sei lá, o Bolsonaro fala que a inflação é a menor da história. Bom, vou eu no site do Banco Central buscar a série histórica da inflação, fazer ali os cálculos necessários e ver se realmente é a maior ou não, é a menor ou não, né? Então, às vezes, precisa de mais de tempo, às vezes você precisa confrontar fontes, porque às vezes a fonte diz uma coisa, a fonte oficial diz uma coisa, mas tem fontes que refutam, e sempre contextualizar. O mais importante é contextualizar tudo, gente, porque é o que a gente fala sempre, assim, dados são que nem pessoas, torturados, eles podem falar qualquer coisa, né? Eles vão falar o que você quiser. É basicamente isso. Então, se você torcer ali, torturar, você vai achar uma maneira daquele dado dizer o que você quer que ele diga. Então, tudo precisa ser muito contextualizado. Então, de repente, é a menor inflação da história, mas é a menor inflação da história porque a economia está um lixo, está um caos. Então, peraí, isso não é positivo, né? Vamos contextualizar e mostrar qual que é o cenário disso. Então, às vezes, o processo de contextualizar demora mais do que o processo de dizer se aquilo é verdadeiro ou não. E sempre tem uma dificuldade que é aquela coisa de que nem tudo vai ser só verdadeiro ou falso. Às vezes é distorcido, às vezes é exagerado, às vezes é impreciso, né? Aqueles selos que a gente brinca que as agências de checagem tem. Então, vai depender muito do formato, mas existem diferentes estratégias, assim, para fazer uma checagem. Tem um comentário aqui da Isadora que eu acho super legal, até acho que vai muito ao encontro do que a professora Helena falou, eu acho que é legal a professora Helena comentar, que é esse problema, né? A informação correta, depois que checa, não vai chegar para das mesmas pessoas que aquela informação chegou antes, né? Que é muito mais legal você compartilhar um troço que te dá ódio do que. E ninguém vai, gente, desculpa, eu errei. Se por um acaso a correção chegar nela, se for um ser iluminado que foi buscar depois aquilo ali, ela não vai voltar e vai falar assim, tem esse problema ainda, né? De você falar assim, não, foi mal, errei, isso aqui não é uma informação correta. Por isso, acho que as professoras, os dados estavam levantando, a legislação, as leis estão tentando sendo criadas, para tentar corrigir esse problema, né? Essa distorção de, ok, depois que corrigindo, vai chegar na mesma quantidade do dano que foi causado. E essa dimensão tem muito a ver com a forma de comunicação das redes, qual é o tipo de cultura que as redes estimulam também, né? Tem uma lógica meio falei, não é muito dialógico, né? Embora seja uma rede, é pouco dialógico, tem uma lógica de afirmação, né? Falei, printei, não posso mudar de opinião, tem muito isso. Então, se isso acontece nos nossos debates, imagine em relação entre bolhas, né? Que pensam diferentes e que talvez sejam confrontadas com a desinformação. Alguns projetos, inclusive, que faziam checagem chegaram a ser descontinuados. Eu acho que a agência pública fez isso e fez um texto explicando dessa dificuldade de fazer chegar até as pessoas, né? Tem que se pensar em alguma medida para isso, inclusive na parceria com as plataformas digitais que poderiam, por exemplo, notificar as pessoas de, olha, procure aqui e tal. Vocês sabem que tem chatbot do WhatsApp, por exemplo, sobre desinformação? Uma coisa que a gente viu nessa pesquisa que eu mencionei é que algumas iniciativas sequer são informadas. Eles poderiam, sabe quando chega uma notificaçãozinha, versão atualizada, WhatsApp, não sei o quê? Poderia colocar lá, adicione aqui para saber o bot aos fatos, né? Sabe, para facilitar um pouco esse acesso, essa circulação, e isso não acontece. E outra coisa que eu também percebi na eleição passada, especialmente no caso da Manuela Dávila, é como há um requentamento de desinformações que já foram checadas e rechecadas. No caso da Manuela é impressionante, as imagens elas são muito velhas e elas voltam e ficam lá, né? Mesmo assim, aquela história da mamadeira de piroca, gente, tem uma turma do Rio de Janeiro que é muito interessante, um pesquisador que chama João Guilherme. Ele conseguiu já perceber
referência a essa expressão, mamadeira de piroca, eu acho que em 2012, né, para a gente ver como tem um processo que aponta talvez mais para o problema do viés da confirmação, né, do que só, enfim, vai ter que ser uma estratégia casada, mas do que só para fazer chegar. É fazer chegar e ter essa abertura para o convencimento, né? A pessoa tem que querer não usar de novo aquela imagem. Vou colocar aqui da Manuela Dávila, depois vocês veem. E as pessoas não gostam de ser confrontadas, né? Elas ficam melindradas, assim. Então, no Aos Fatos, a gente tem uma robô que ela funciona no Twitter. Então, sempre a gente tem ali uma lista de links que a gente já sabe que são falsos, né? Que tem notícias falsas, que a gente já checou. E aí, toda vez que essa robô encontra um link desse no Twitter, ela twitta para a pessoa dizendo: ó, a gente já checou essa informação e ela é falsa, tá? Aqui é a informação verdadeira. E é muito engraçado, às vezes, ver as reações, porque as pessoas falam, nossa, mas você podia me mandar uma DM, né? Tipo assim, não precisa me expor em público, sabe? Então, tem essa dificuldade, né? Que é você expor para a pessoa, e a pessoa, às vezes, tipo, peraí, você tá me expondo, eu não quero, né? Então, é curioso isso, assim, que tem essa dificuldade. Mas eu acho realmente que, assim, a tecnologia é a melhor amiga da gente para a gente conseguir chegar nessas pessoas, assim, né? Então, tem os chats, realmente, chatbots, assim, no WhatsApp, no Telegram, no Twitter. Então, tentar, de repente, usar a tecnologia para fazer com que a informação verdadeira, de fato, chegue aí na pessoa que compartilhou a informação falsa, né? E tem iniciativas como você mesmo citou, né? O Sleep Giants, para quem não sabe, é isso. Essa é uma iniciativa muito linda de avisar, né, as empresas, porque às vezes até de uma forma automática, ou então faz um pacote de divulgação e vai para sites que estão divulgando fake news por aí e aparece o anúncio delas lá. E assim, elas ficam expondo as marcas, que aí vão aprender a fazer gestão de crise, que vai sair mais barato parar de anunciar em sites como esse do que depois administrar a crise por estar financiando fake news. E, bem, nesse sentido, Bárbara, você tem outras iniciativas legais de tecnologia que acontecem lá fora, ou que de próprios jornalistas aqui dentro, que têm dado bons resultados? Eu acho que hoje a gente está numa fase, assim, do fact-checking que a gente tem procurado realmente essa ajuda tecnológica, assim, porque é como a gente falou um pouco antes, o volume de informações para checar é muito alto. Então, a gente tem tentado, assim, a gente tem visto várias ferramentas aí que tentam, de alguma maneira, automatizar esse monitoramento, então, entender o que é, principalmente para entender o que é que está ganhando tração nas redes, porque tem um problema da checagem que é, quando é uma desinformação que ela está ali bem pequenininha, e às vezes você checa e dá luz para aquilo, ela explode, né? Então, a gente tem sempre essa preocupação também. E, às vezes, monitorar o que já está realmente em ascensão ajuda a gente a não cair nessas armadilhas, às vezes, também, né? Então, a gente tem visto várias estratégias assim tecnológicas para tentar monitorar isso, para realmente tentar fazer a checagem chegar a mais pessoas de diferentes maneiras, em diferentes canais, não só nas redes sociais, mas no WhatsApp, rádio, TV, enfim, diferentes formatos, vídeo. Mas eu acho que a gente está realmente, inclusive o chequeado da Argentina, por exemplo, eles têm um robô super legal que eles conseguem, então eles pegam ali, né, entrevistas, por exemplo, de autoridades, e eles já conseguem ver na transcrição ali se aquela frase pode ser checada, se aquela frase já foi checada. Então, isso automatiza e dá mais velocidade para a gente também, né, para esse processo todo de checagem. Então, sempre, eu acho que checagem não existe de maneira automatizada, ela sempre vai precisar de revisão humana, sempre vai precisar de contextualização, mas essa ajuda tecnológica tem sido muito importante, assim, a doutora Helena mesmo falou do radar, né, do Aos Fatos, que é essa ferramenta também que tenta aí monitorar em tempo real. Enfim, então a gente está buscando essas maneiras aí tecnológicas. Por isso que eu, enfim, né, você sabe que eu sou suspeita, eu acho que a tecnologia tem muito a ajudar o jornalismo no geral. Então, eu acho que realmente esse é o caminho aí que muita gente vai seguir e está seguindo. Professora, a gente falou de retirar candidato, tem umas punições mais graves assim. E essas punições que empresas, que instituições podem promover de sanções éticas, às vezes para funcionários, que a gente tem visto algumas empresas, né, que têm condenado, empresas privadas, que têm condenado, ou então instituições como o próprio Senado, né, a gente viu o Senado ontem que espalhou fake news, foi comprovado, e qual a sanção ética que ele pode ser provado. Como é que a gente espalha não só essas grandes sanções, assim, essas punições locais também, e se isso é interessante para a senhora ou não? Acho que muitas das fake news, elas incorrem em crimes contra a honra. Velhos, injúria, calúnia, difamação. Isso é o tipo de coisa que já pode ser utilizado, né? Se você tiver uma leitura
atualizada, atenta, com essa vontade de fazer com que a legislação já existente se aplique, né? Eu tenho certeza também que código de ética de várias empresas, etc., vão acabar indo ao encontro disso, né? Vai ter algum tipo de medida que fala de comportamento que tangencia a questão dos crimes contra a honra. Então, a gente pode ir por aí, medidas desse tipo. Agora, é o velho quem, né? De novo. O Renan Calheiros denunciou que o Ministério Público estava fazendo campanha de desinformação contra ele. Deu até na Folha de São Paulo, olha, deu na Folha de São Paulo. A Folha divulgou isso porque teve uma pesquisa, acho que da FGV também, que conseguiu realmente apontar isso. O Ministério Público, institucionalmente, estava fazendo campanha de desinformação, né? E aí é o quem, né? O problema é que, no caso da comunicação, você não tem para quem ligasse, né? Se a água falta na sua casa, se a luz falta, algum serviço público, você sabe minimamente quem procurar, né? No caso da comunicação, não tem isso. Não vai ligar para a Anatel, não é de responsabilidade dela. Então, a ausência de um tipo de mecanismo, de conselho e tal, faz com que essa coisa fique mais difícil de acontecer e de haver um controle social mesmo, de que você veja algo e possa denunciar e possa comentar, né? O Sleep Giants faz isso de uma maneira, né, assim, guerreira, fazendo divulgação, é a estratégia do constranger pela divulgação, né? Mas a gente não tem um órgão específico, então seria importante também ter algo que pudesse ser acionado para garantir isso, mas efetivamente todas essas empresas e instituições certamente têm códigos de conduta que já podem ser utilizados. Maravilha. Bem, gente, já encaminhando, se alguém tiver mais alguma pergunta, por favor, coloque aqui. Mas eu já queria começar que vocês fizessem um pouquinho dessas considerações finais e também explicar novamente, assim, se as pessoas quiserem tirar mais alguma dúvida com vocês, tiverem algum questionamento, não quiserem colocar aqui, quiserem fazer por e-mail, qual é o melhor caminho para encontrar. Professora Helena, se puder começar com você. Só agradecer muitíssimo, Bárbara, ótimas perguntas suas e de todo mundo que participou aqui também. Para Libório, um prazer, muita convergência com suas preocupações e posicionamentos. Eu tenho orientado muitos trabalhos sobre isso também, fico à disposição para trocar uma ideia, quem quiser fazer pesquisa, enfim, além desses materiais aí, vou deixar aqui meu e-mail também, bem à disposição mesmo, gente. Procurem, vamos conversar. É sempre muito importante ter gente, né, divulgando, difundindo, pensando criticamente sobre esses elementos. É isso. Obrigada demais. Foi ótimo estar com vocês aqui. Até as próximas. Não, e que eu acho muito interessante desse debate, dessa conversa, dessa mesa, que além de, lógico, informar os alunos que estão aqui com a gente, que eu agradeço muito, mas é essa troca, né? Eu acho que quanto mais jornalistas se unirem, iniciativas diferentes, forem juntando pecinhas que cada um tem, o pessoal dos dados ali sabe muito disso, o pessoal do jornalismo que mexe com legislação sabe muito disso, for essa turma se unir para, como a Bárbara falou, né? Assim, em 2022 a gente vai estar mais preparado. Acho que momentos como esse são enriquecedores também para a gente juntar pecinhas, né? Juntar a Bárbara com a Helena, a Bárbara Libório com a Helena e fortalecer esse movimento, né, de verdade. Bárbara, suas palavras. Eu queria agradecer também, tenho muito prazer de estar aqui conversando com vocês, foi ótimo realmente discutir com a professora Helena, acho que super fluiu, acho que a gente tem realmente as mesmas preocupações ali, então acho que foi bem bacana ver essa convergência ali, com pontos de vista diferentes, né, eu do jornalismo, ela um pouco mais do direito, mas enfim, foi super legal. Bárbara, super obrigada pela mediação também. Eu sempre deixo esse recado final, que é a gente brinca que a nossa robozinha no Twitter, a Fátima, ela tem a paciência que só um robô realmente consegue ter, que é chegar com toda a educação e falar, olha, então, essa informação é falsa, tô aqui, a informação é verdadeira, nem sempre a gente tem essa paciência, nem todo dia a gente está afim, mas eu realmente acho que a gente precisa, né? Eu acho que é realmente responsabilidade de todo mundo, não só dos jornalistas, não só dos pesquisadores, enfim, fazer com que esse ecossistema, né, de informação, fazer com que o debate público seja qualificado, né? Então, sempre peço para que todo mundo faça a sua parte, tenha paciência com a mãe, com a tia do Zap, não sai do grupo da família, leva a checagem para frente, porque acho que todos juntos a gente realmente consegue fazer aí uma diferença. Eu vou deixar o meu e-mail aqui no chat também, mas eu também estou sempre no Twitter, @balibório, vou deixar aqui também, então se vocês quiserem conversar, mandar dúvidas, sugestões, enfim, estou super disponível. Eu brinco que eu faço mestrado e eu estudo como a imprensa contribui com a polarização, mas eu não falo sobre desinformação. Eu super me arrependo, que eu devia ter falado. Então, pesquisem mesmo sobre isso. Tem muita coisa para ser falada e, enfim, acho que tem muita coisa aí que vai sair
e vai ser super legal que vai sair daqui. Vou deixar aqui no chat os meus contatos e agradecer mais uma vez, gente. Então é isso, gente. Muito obrigada, professoras. Muito obrigada também, IDP, por estar proporcionando esse espaço, esse encontro. E, bem, a professora Bárbara colocou aí, agradecendo todos os comentários. Vou encerrar, então, essa mesa que debateu os reflexos da desinformação na contemporaneidade. Gente, muito obrigada. Até a próxima. Procurem as professoras, vamos pesquisar sobre esse assunto. E, como disse a Bárbara Libório, vamos ter muita paciência, comunicação não violenta, porque a revolução é pelo amor, pelo afeto e não pela polarização. Vamos juntos. Até mais, gente. Tchau, tchau.